Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com mais um episódio do Pode Cuidar Melhor, o seu espaço para cuidar de quem cuida de idosos. E hoje, no nosso bate-papo, nós vamos mergulhar num assunto que toca a vida de muitas pessoas, que são os cuidadores parentais de pais idosos. E para poder falar um pouquinho mais desse assunto, nós estamos com uma especialista aqui, a Sueli Uitiama, que eu vou ler um pouquinho aqui sobre a formação dela, porque tem muitas coisas aqui. A Sueli ela é especialista em gestão emocional para cuidadores de idosos. Inicialmente, ela é formada em ciências de contabilidade, trabalhou por mais de 40 anos na área de tecnologia e, após a sua aposentadoria, ela transitou para a área da saúde e se formou em bacharel de naturologia, com ênfase em medicina tradicional chinesa e medicina botânica pela Anhembi Morumbi. Aromaterapeuta pelo SENAC e outros cursos livres em terapias integrativas, pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness na PUC Campinas. Bom, é muito bom ter você aqui conosco, Sueli. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que você vai poder acrescentar bastante a esse tema, que é muito mais recorrente do que a gente imagina, né? E para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, assim, quais são as principais dores desses cuidadores parentais? Olá, Tati, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui no Pode Cuidar Melhor. É um assunto muito delicado, porque eu vou falar para cuidadores em geral, especificamente para os cuidadores parentais, que são aqueles cuidadores, normalmente filhas ou filhos, sobrinhas, sobrinhos, e nós temos muito casos de netos e netas. Sim. E já peguei caso também de bisneta cuidando dos seus bisavós, né? É uma situação bem diferente, mas nós já temos esses casos. Casos de netos já é mais comum. E nós temos, assim, uma camada muito... são vários fatores, né? Que leva esses cuidadores a entrarem num ponto de exaustão. Sim, imagino. É muita responsabilidade, muita carga, né? Exatamente, é muita carga. É mais ou menos assim, ninguém, os pais nem os avós da gente, nos ensina como ser esposa, como ter um relacionamento com outras pessoas. Sim. E também não nos ensina em como ser mãe ou ser pai, né? Exatamente. É uma coisa assim, pelo menos na minha geração, não teve esse ensinamento. O que era ser mãe? Ser mãe é saber cozinhar, saber limpar uma casa, saber dar banho nos filhos, saber fazer comida para alimentar os filhos, né? E cuidar do marido. Só que o cuidar, a palavra, o verbo cuidar, é muito amplo. Muito mais além do que isso, né? Exatamente. Ele tem um leque, assim, de atividades que você não está preparado para aquilo, né? Além das atividades que você não está preparado, você também não está preparada para a questão emocional. Sim. Só que, por uma questão de natureza, ser mãe, ser pai, me parece alguma coisa mais natural. Agora, ninguém tem histórico do passado. Como que é cuidar do pai e da mãe, né? Por exemplo, os pais, hoje em dia nós temos pessoas vivendo mais. Sim. Né? E só que vivendo sem qualidade de vida. Né? Nós temos muitas doenças, muitas comorbidades, nós temos muitas demências. Antes a gente não falava, aquela pessoa idosa está com tal demência. A pessoa ficava cantando no meio da rua, o que a gente falava? É louca. Que era doida. Era doida, né? Essa era a expressão. Eu tinha algumas vizinhas na época, já viúvas, e ficavam lá atrás da porta, coçando a cabeça, xingava a gente não entendia. Então, o que era? Não mexe com aquela pessoa porque é doida. Só que não tinha ninguém cuidando dessa pessoa. Não tinha essas informações que a gente tem hoje, né? Exatamente. Esses estudos, né? Hoje nós temos estudos, temos artigos, temos comprovações científicas. E hoje o que precisa ser desenvolvido é a gestão emocional de quem cuida.
Por quê? Nós temos algumas dificuldades, né, para quem cuida, Que não é uma tarefa fácil, né? que não é uma tarefa fácil, mas eu vou ler aqui, porque eu até listei, anotei para não ser injusta com ninguém, mas nós temos uma sobrecarga física e mental. Depois nós temos uma coisa chamada sentimento de culpa. Que eu acho que esse é um ponto importante, né? O sentimento de culpa também é uma questão cultural e muito regional, né? Mas vamos falar especificamente sobre o Brasil e eu com a experiência de ser uma paulistana raiz. Né? A solidão e o isolamento social. Problemas em ser filha única ou única filha. Nós temos essas duas situações, que elas são muito próximas, né? A perda da própria identidade. Então, só esses itens que eu te falei, dá para a gente ficar assim vários dias comentando, mas vamos ser breve, né? Ficar um dia para cada tema. Um dia para cada tema. Fica uma ideia para um próximo encontro. Exato. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho das estatísticas, né? Então, no Brasil, o que é o velho, né? Ser velho pela OMS é alguém que está acima dos 60 anos. Eu, por exemplo, eu estou na categoria velha. Eu sou uma pessoa velha. Gente, e vamos quebrar paradigma aqui no começo dessa conversa. Né? Existe a palavra velha e velho. Ponto. E tá tudo bem, tá? E nós temos alguns direitos e temos obrigações também. Sim. Certo? E aí, quando você olha o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso nos protege porque existe já uma certa fragilidade em ser velho ou ser velha. A nossa vitalidade, a nossa saúde, ela vai mudando conforme cada década. A saúde de uma pessoa de 20 anos é diferente de uma saúde de uma pessoa de 30, que é diferente de uma pessoa de 40, e assim vai. Hoje, eu com 60 anos, eu tenho uma saúde que é diferente do que quando eu tinha 50 anos, né? Muito bem. Então, vamos falar das dificuldades. A sobrecarga física e mental. Por que eu tenho uma sobrecarga física e mental? Porque, dependendo da situação do idoso, eu tenho que fazer um esforço físico de transportar o idoso de um lugar para o outro. Né? Além disso, normalmente nós somos, aqui em São Paulo, a família ela é muito criada dentro de uma cultura que precisa trabalhar e estudar. E a gente não se preocupa em carregar um balde com água, não se preocupa em carregar sacolinhas de supermercado, a gente não tem esse esforço. Imagina que, de repente, aos 40 anos, eu tenho que começar a cuidar dos meus pais e eu nunca carreguei nada, e aí eu tenho que ajudar os meus pais a saírem da cama para irem para uma cadeira de roda. Percebe que existe um esforço físico sobrenatural, além de ajudar os pais, ainda ter que executar atividades de casa. Por quê? Porque o valor da aposentadoria dos idosos, ela não condiz com a realidade que tem que viver. E aí eu não consigo pagar uma empregada, eu não consigo pagar uma cuidadora, eu não consigo pagar um residencial. Enfim, eu tenho uma série de coisas que eu, como cuidadora parental, eu tenho que assumir tudo isso. Né? E isso é uma carga pesada fisicamente. Com certeza. Tem gente que não sabe nem limpar um chão. E se entrar numa situação dessa? Porque muitos casos, o que acontece? A filha ou filho, eu diria muitos casos não, eu diria a maioria dos casos, deixam de trabalhar, né? O que é trabalhar? Deixam de ter uma renda fora para cuidar das pessoas dentro de casa. Integralmente voltadas para esse cuidado. Integralmente voltada para esses casos. E aí, o desgaste emocional, o mental, o que acontece? Você está com toda essa carga de atividades operacionais. Depois vem toda uma carga para o que o meu idoso e a minha idosa está passando. Né?
nós temos muitos casos hoje de demências não diagnosticadas. Ou seja, tem idoso que está demente e o cuidador parental não sabe. E tem casos de demência que foi diagnosticado sem uns exames. Entendi. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando o idoso, quando o idoso tem algum tipo de demência, ele não consegue mais expressar o que ele quer expressar. E aí eu acho que ele está querendo me ofender, que ele está sendo teimoso, que está me xingando, que ele está querendo fazer coisa que ele acha que deveria fazer, mas não está se enxergando, que não consegue mais fazer. E eu acho que eu estou educando o cara, falando para ele, olha, não, você vai ter que fazer desse jeito a partir de agora. Só que ele não enxerga isso. Entendeu que tá? Começam os conflitos. Os conflitos começam a criar o quê? Um ambiente instável e Desgastante. desgastante. Porque eu não estou preparada emocionalmente para receber aquilo e tratar aquilo. Sim. Né? E aí, o que a gente vai acontecendo conosco? A gente vai descendo ladeira abaixo, ladeira vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tanto que nós temos casos hoje já irreversíveis, que os idosos já faleceram, porém a pessoa deixou de se autocuidar, porque a gente larga com os nossos cuidados. É dedicação total. Dedicação total, exatamente. A gente larga com os nossos cuidados para conseguir dar conta. Então, esse é um caso. O segundo caso é o sentimento de culpa, né? Esse é um ponto importante, né? E sensível, sensível. Né? Porque o sentimento de culpa, isso serve para qualquer tipo de relacionamento, mas eu estou falando especificamente com o idoso, porque o idoso, normalmente, a gente tem uma relação de hierarquia. Ou é pai, ou é mãe, ou é tio, ou é tia, ou é avô, ou é avó, ou bisavô, ou bisavó. Quando eu estou falando da hierarquia, eles são maiores do que a gente porque eles nasceram primeiro. Então, eles têm mais tempo de vida, têm mais experiência, mesmo que um mundo diferente do nosso, mas ainda eles são maiores do que nós. Porque se eles não tivessem feito o que fizeram, a gente não estaria aqui, né? Então, só por aí já tem uma hierarquia. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem, confuso, tranquilo. Assim? Não, tá tranquilo. Tá bom. E eu venho de uma cultura japonesa. A cultura japonesa, que não é diferente de outras culturas, o que nos cobra? Qualidade. Nos cobra eficiência. Nos cobra quantidade. Né? E muita coragem. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um chip instalado na minha cabeça que eu não posso fazer menos. Eu não posso fazer uma entrega de qualquer jeito. Já tem uma cobrança já interna, né? Eu tenho uma cobrança interna. Então, por exemplo, eu não podia tirar, na minha época, teve uma época que era de 0 a 10 a nota, eu não podia tirar 7. Não era suficiente. Eu tinha que tirar 10. Entendi. 9,5 era algo aceitável, mas não o suficiente. Entendeu? Entendi. Então, aí, só nessa cobrança de qualidade, de ser suficiente, de ter coragem. Ah, e outra coisa, apesar de eu ser mulher, mas eu, quando era menina, né, não falava bullying, mas os meninos tiravam muito sarro da minha cara. Porque eu sempre andei de cabelinho curto, que minha mãe falava que eu não ia ter cabelo grande por causa do piolho, né? E se eu pegasse piolho com cabelo curto, ela me cortava careca, para não ter problema. Então, os meninos me chamavam de João Sueli. Porque as meninas na minha época andavam de cabelo comprido, né? E eu não, sempre de cabelo curtinho, batidinho, que minha mãe falou, não, você não vai ter cabelo grande, você vai pegar piolho. Muito bem.
E aí eu ficava com raiva daquilo, Uhum. né? E aí eu ia para cima dos meninos. E aí o que que acontecia? Eu apanhava dos meninos. Sim. Claro, uma pirralhinha. Aí quando eu voltava para casa, eu não podia voltar chorando, Não se porque apanhava em senão casa apanhava também. mais. Mas não do meu pai, da minha mãe. Meu pai nunca encostou um dedo e nunca levantou a voz para mim. Isso era uma exigência, né, da cultura do meu pai. Minha avó só teve filhos homens, então ela falou assim para todos os filhos homens: em mulher não se encosta, em mulher não se grita. Então meu pai, meus tios, todos homens, sempre Sempre seguiram essa seguindo. linha. Filha, mulher, nem chega perto, né? Uhum. Então foi assim que eu fui. Mas a minha mãe não, minha mãe era mulher e, e vinha para cima, Uhum. né? Então, aí vem o sentimento de culpa. Se eu não estou aguentando cuidar do meu pai, se eu não estou dando conta de fazer a comida para ele, se eu não estou conseguindo deixar ele em ordem, se ele surge uma doença, tudo eu acho que é minha culpa, porque eu não cuidei direito, porque eu não fui suficiente. Nossa, ele ficou resfriado. Gente, eu esqueci de pôr blusa nele. O que Uhum. aconteceu? Dei algum alimento errado? Faltou eu dar remédio? Eu não, eu deixei alguma Uma coisa coisa passar, faltando né? para que isso acontecesse, né? Fui negligente. Olha a ponto que a gente Sim. chega. A gente se autoculpa de ser negligente. Não é isso. Ele é um ser humano, Uhum. né? Então, Uma cobrança muito alta, né? muito alta. Só que isso não é só comigo. Eu vejo que é com todas as cuidadoras e cuidadores. Por quê? Nós temos um problema muito sério. Quem é cuidador é a melhor pessoa para falar de alta performance. Não são os atletas, somos nós. Uhum. Porque é tanta exigência que nós fazemos conosco mesmo que quando a gente faz alguma coisa para cuidar do idoso, a gente vai na alta performance, a gente vai no No máximo da gente. máximo. O nosso estresse sempre está rodando aqui em cima, nunca está para baixo. E qualquer coisa que aconteça, a gente está muito atento, está muito em Uhum. alerta. Agora, imagina, não dá para viver 24 horas em alerta por 7 dias na semana, 366, 65 dias do ano. 24 horas por dia. Você percebe? É muito É pesado muito isso. pesado. Então, tem uma frase que eu falo nos meus vídeos, que a alta performance sem gestão emocional é uma ação autodestrutiva, Concordo. né? A gente se acaba, Acaba. a gente se anula. E aí outra frase que eu uso muito nos vídeos é: amar e cuidar não é se anular. Com certeza. Porque hoje eu estou aqui com você falando sobre tudo isso, porque eu sofri tanto, Tati, que eu cheguei num ponto de não querer sair da cama e não consegui sair da cama. A minha coluna travou, Tati, que eu, para sair da cama, eu tinha que me jogar da cama. Nossa. Eu fiquei assim 40 dias, né, fazendo fisioterapia todos os dias, tomando muitos remédios, Uhum. porque eu não conseguia sair da posição horizontal. Eu não conseguia nem fazer isso, ó. E que você não deve ter sido a única, né? A gente deve ter muitas pessoas passando pelo mesmo processo que você passou, né? E que precisam de uma ajuda, porque você só conseguiu, só com a sua vivência que você conseguiu chegar com as conclusões que você tem hoje. Exato, e daí eu vou falar Isso. daqui a pouquinho, Uhum. tá? E outra coisa, né? O que que nós temos também? A solidão e o isolamento social. O que eu recebo nas terapias
eu não saio mais, eu não sei o que que é amigos, eu não sei o que que é Então, vida. as pessoas às vezes se afastam de você também, né? Sim, Porque você nunca está disponível, né? exato. Então as pessoas também se afastam, né? Você sabe que existe trechos na Bíblia que deixa muito claro que temos que estar com ouvidos atentos Uhum. e temos que estar disponíveis para Deus para a gente receber a benção dele, né? E é exatamente nesse momento, quando eu li o livro sobre Elias, que eu entendi que a gente precisa estar disponível. Sim, Em primeiro lugar, para Deus, mas a gente uhum. tem que estar disponível para a nossa vida. Para a vida, né? E quando a gente entra na solidão e no isolamento social, sabe por que a gente entra? Tem vários vídeos no YouTube, inclusive eu não vou mencionar o nome da pessoa aqui, mas ela passou no Fantástico, essa Uhum. pessoa, né? Contando como que é a vida da mãe dela, e lá, bem nesse dia da entrevista, tem um aniversário acontecendo da amiga dela, Uhum. e ela não vai por quê? Porque tem que Estava cuidar da cuidando da mãe. mãe. Uhum. Né? E não tem ninguém que possa cuidar da mãe dela nesse meio período que ela está fora. E aí você vai se isolando, vai se Uhum. isolando. E você começa a entrar num túnel que você fala assim: não tenho como não tenho como conseguir ajuda, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém. Você vai entrando num túnel que vai ficando cada vez mais escuro e você cada vez mais sozinha, Uhum. né? Então, isso é bem grave. Isso é uma das coisas que a gente trata Sim. lá com as Sim. nossas terapias, né? Para tirar essa pessoa desse túnel. Sim. Um outro problema que nós temos é que me fazem a pergunta eu sou filha única, não tenho rede de apoio. Quem é filha única? Como é que faz? Bem-vinda ao mundo, porque eu sou única filha. Também sem rede de apoio. E quando meu irmão estava vivo, Tati, ele morava em outro país, E você continuava sendo única. continuava sendo única. Ele, infelizmente, é um falecimento precoce, né? Uhum. Ele morreu bem jovem, deixando 2 filhos, também jovens. Assim, mas eu não tinha como contar com ele. Sim. Mas eu vou contar um segredinho daqui de não poder contar com meu irmão. O meu pai, ele teve o Alzheimer diagnosticado em 2017, só que a família não sabia. E o Alzheimer do meu pai, a evolução dele extremamente lenta, Uhum. mas é muito lenta. Mesmo hoje, dependendo do assunto que você vai desenvolver com meu pai, você não consegue acreditar que ele tem Alzheimer. Ele Porque ele desenvolver. consegue desenvolver o assunto. Por exemplo, meu pai, ele é do mundo financeiro, ele é contabilista, formado em economia, pós-graduado em administração, Uhum. ele foi executivo por 35 anos de uma multinacional, depois ele teve um estilo de vida saudável, foi Uhum. praticar esporte, uma alimentação saudável. Então a evolução do Alzheimer dele é muito, muito lenta. Uhum. E por que eu estou falando isso de filha única e filho único? Aí, o que meu irmão ajudava, só que eu não tive na época maturidade de entender que era uma ajuda. Todo sábado meu pai ligava para o meu irmão e os dois conversavam via vídeo. A única coisa que meu pai aprendeu a usar no celular foi ligar para o filho dele. Olha. Por vídeo, né? E os dois conversavam todo sábado de manhã. Era pontual, das Sagrado. 9 às 11 horas. Olha. Né? E, apesar de tudo, ele precisava se manter íntegro, porque meu irmão, distante, não sabia que condições que meu pai estava. Ninguém sabe
Quando existe essa distância, é Uhum. muito difícil de explicar para a pessoa que está longe da gente qual é a real situação. A pessoa tem que estar conosco para Sim. entender. E esse é um problema de comunicação que a gente tem com os familiares. E aí, mas como o meu irmão fazia muitas perguntas, ia perguntando o dia a dia, conversando, então meu pai era obrigado a E trabalhar, a exercitando, exercitar o né, essa cérebro dele. Exatamente. Muito bem. A outra coisa é a perda da própria identidade. Chega um ponto que se a pessoa falar oi para você, você não consegue nem responder direito, porque você está focado nas atividades do cuidar. você acha que você é só um cuidador, não mais do que isso. Você perde a sua identidade, você não é mais quem você deveria Uhum. ser ou quem você falou que ia ser. Sim. O mundo acabou, não tem Uhum. mais mundo. Só tem você cuidando e a pessoa idosa do outro lado. Esse é o seu dia a dia, né? Você Esse é o passou a seu ser mundo. um cuidador. Então, é nesse momento que você acaba perdendo a identidade. E quando você perde a identidade, você perde o rumo da sua vida. Sim. Qual é o seu propósito? Não tem mais sonhos, não tem mais vida, não quer mais se cuidar. E tudo isso gera o quê? Doença mental. A doença mental somatiza, vem para o teu corpo, e aí a pessoa vai embora, parte para outro mundo e você ficou. Como é que você ficou? Você ficou doente. Ficou doente. E às vezes é o que eu falei, existem casos de quadros irreversíveis. Você fica doente emocionalmente e fisicamente, né? E acontece daquele idoso, aquela idosa, às vezes viver por muitos anos, Sim. né? A gente ouve uns casos aí que vai para 100, cento e poucos anos, principalmente no Japão, nós temos muito Uhum. centenários, e o cuidador vem a óbito primeiro que o idoso, a idosa. E aí, olha só, aí o idoso continua vivo, a idosa E o continua viva, cuidador não mais. o cuidador não mais, aí gera um outro cuidador, já é um caso mais raro, mas esse cuidador pode ficar doente. Então, esse idoso, uma vida acabou e a outra vida está gerando uma doença. Você viu que como é ruim isso? Muito ruim mesmo. Por isso que tem que se cuidar, tem que se blindar, Uhum. né? Eu não estou falando para deixar de cuidar. Você não vai deixar Não. de cuidar. Mas você tem que fazer que a sua vida continue tendo um propósito. Sim. Que você se cuide também, né? Você precisa estar bem para poder cuidar de outra pessoa, né? Exatamente. Quantos cuidadores por aí, Tati? A gente que tem acesso a um dentista, tudo mais. Quantos cuidadores já perderam dentes porque Uhum. estava com dor de dente, estava cariado, que quebrou, deu uma mordida mais forte. Quando você não está presente, né? Quando você não está no estado de mindfulness, o que acontece? Acontecem incidentes. Você morde alguma coisa, quebra o dente, teu dente já está fraco, Uhum. né? Aí você acaba perdendo o dente, ou você se machuca, você corta o dedo, você quebra o braço. Imagina você com o braço quebrado e ainda tem que cuidar da Cuidar de casa outro. do idoso. Ou Sim. seja, você, ao invés de se autocuidar, acaba se auto-prejudicando, Sim. né? Porque você não está presente, você não está prestando atenção, você não está olhando para si, Uhum. você só está olhando para o futuro. Não, tem que estar isso pronto, tem que estar aquilo pronto, tem que estar assim pronto, Sim. eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Calma. A pessoa tem que aprender a vir para o presente. Sim. Então, isso é a perda da própria identidade, né? E aí, e os motivos, né? Quais são os motivos de tudo isso, né? Então, nós temos os principais motivos que, baseado nos comentários dos vídeos, graças a Deus,
tem vídeos aí bombando, né? Com Uhum. muitos comentários, o pessoal dando retorno. Isso, gente, está ajudando. Os comentários de vocês, gente, nos ajuda a estudar mais fundo. E eu me enxergo nesses comentários porque eu vivi isso. E Uhum. são essas coisas que eu vou ajudar vocês. Distância geográfica, conforme eu falei, Uhum. né? Que a pessoa está do outro lado do mundo, mas ela consegue ajudar. Daqui a pouco eu dou as dicas, Tá. tá? Ela consegue ajudar. Questões emocionais históricas. Essa acho que é uma das mais complicadas, porque as questões emocionais históricas, quem tem mais de um filho, quem tem mais de um filho, a gente tem sempre um filho que se destaca mais, Uhum. né? Que por algum motivo se dá bem, estuda, trabalha, consegue trilhar oportunidade, consegue buscar o seu propósito, corre atrás do seu sonho, e essa pessoa tem meio que. Tem meio não, ela tem uma vida, ela se torna Uhum. independente precocemente e toca a vida. E o outro, às vezes, não. Né? No meio de 2, 3, 4, 5, sempre tem um que é vamos dizer que tem mais necessidade dos pais, Mais atenção, né? mais atenção. E aí, gente, tá tudo bem isso daí. E eu vou contar por quê. Jesus, quando veio ao mundo, ele falou: eu não vim para os curados, eu vim para os doentes, porque ele veio para curar. Faz sentido? Totalmente. Se ele fala, eu sou a salvação, o caminho, a verdade, a vida. Para quem já encontrou tudo isso, para que vai seguir Jesus? Sim. Graças a Deus que eu não sou curada e ele veio para me salvar. Então, é a mesma coisa quando a gente fala dos nossos filhos, né? Certo. Aquele que está indo, a gente está de olho. Não é que a gente ama mais, ama menos. Não, a gente está atento. A gente ama Uhum. todos. Mas tem um que Precisa de um precisa de um empurrãozinho. empurrãozinho, precisa da gente. Anda, cai no meio do caminho. Pera lá, deixa eu pegar. Não vai Uhum. ficar longe dos irmãos. Coloca no meio dos irmãos. Né? Tem alguma deficiência ou alguma dificuldade a mais que a gente acaba ajudando Uhum. aquele filho um pouco mais. E aí vem aquele papinho, né? Aquele filho preferido. Uhum. Então, essas questões emocionais começam nessas sutilezas e históricas, porque aí eu tenho todo o histórico, mas ele sempre foi ajudado. Outro dia, a, a gente numa roda de conversa em casa, e despertou um assunto. Uhum. Pô, toda vez que meu pai pedia reunião em família, sabe o que, que era? O que que era? Para resolver um problema do meu irmão. Nunca era o seu. Eu nunca tive problema para ele resolver. E aí, quando eu peguei e comecei a estudar a gestão emocional, que eu vi essa questão emocional e histórica, eu falei, gente, nunca tive uma reunião em meu nome, Uhum. né? E eu sempre falava, meu irmão que é o queridinho. Entendeu? Entendi. E o meu irmão falava pro meu pai que eu era a queridinha. Só que não, então são coisas que a Eram gente precisa. atenções diferentes que Atenções vocês diferentes. precisavam, né? Exatamente. E aí a gente tem que resolver isso juntos, Sim. porque nós somos do mesmo teto, apesar de estar separados, tudo mais, mas a gente tem que resolver. Não pode ficar um ranço, Não. né? A falta de conhecimento, esse daqui é o mais grave. O irmão não tem a menor ideia da realidade do peso que o cuidador principal está carregando. É aquilo que eu falei, quando o cara está do outro lado do mundo, é muito difícil você transmitir para a pessoa como está seu pai ou como está sua mãe. A realidade do dia a dia, né? Porque até para a gente que está junto, imagina, meu pai sempre resolveu tudo. Sempre foi o nosso contador, o nosso conselheiro financeiro, tributarista,
como é que faz o imposto de renda, as negociações, sempre vamos ler contratos juntos. De repente, Tati, Não tinha mais isso, não né? tinha mais É isso. difícil para a gente entender, né? Que tá sempre acompanhando uma pessoa realmente aí estudada, que fazia toda essa gestão, de repente parar de fazer isso, né? E eu vejo em muitos vídeos as pessoas falando: poxa, deixa o seu velho envelhecer, deixa a sua velha envelhecer. Já não anda tão rápido como eles andavam com a gente Antes. quando ia levar a gente na escola. Sim. Já não correm como corriam quando queriam brincar com a gente de pega-pega. O que aconteceu? Uhum. Ué, tudo bem. Diminuíram a velocidade, só que a Fases gente da não vida. aceita. Fases da vida, exato. Então, a falta de conhecimento para quem está fora do ambiente é muito difícil de Uhum. explicar. É muito difícil. São muitas conversas. Por isso que eu sempre nas terapias, Tati, eu falo, anota o que está acontecendo. Não adianta falar, tem que anotar. Tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, tal dia eu tive que fazer isso, tal dia eu tive que fazer isso. E não é falar pro irmão, para a irmã que está do outro lado do mundo, falar, olha, você tem que fazer isso. Não, olha, eu tenho isso acontecendo, como podemos resolver? Sim. Trazer situação prática, né? Do que acontece na realidade. Exato, porque daí a pessoa que está do outro lado, você vai fazer a pessoa raciocinar. Sim. Né? Você tem que usar a inteligência também, a inteligência emocional. Espera, eu preciso de uma solução. Eu posso até ter o meu jeito, mas nem sempre o meu jeito, o outro pode atender o meu jeito. Mas o que ele pode oferecer para me ajudar? Sim. Então, quando a gente pede ajuda, a gente não pede mandando a pessoa fazer aquilo que nós queremos que seja feito, mas a gente pede perguntando, pedindo. O que você pode fazer? Como podemos resolver isso juntos? Aonde você pode me ajudar? Entende que muda o contexto? Muda bastante. Técnicas de negociação, tá? Sim. Vamos lá. Outra coisa, medo ou negação. O irmão pode ter medo de encarar a fragilidade do pai ou da mãe e acaba se afastando. Óbvio, gente. Não é todo mundo que aguenta ver um machucado. Não é todo mundo que aguenta ver um vômito. Não é todo mundo que tem sangue, coragem e de trocar um velho com a fralda toda suja de cocô. Sim. Sabe? Quando vem cocô na casa inteira, quem que vai limpar? Né? Vocês acham que a empregada doméstica, que é a cuidadora? Não, você tem que pôr a mão na massa também. Com certeza. E aí? Essa parte suja ninguém fala nos vídeos. Né? Mas é a realidade que acontece. Poxa, quantas vezes aconteceu do meu pai fazer xixi, vazar pela fralda? O que eu tinha que fazer? Entrar num banheiro, limpar meu pai, aí eu já levava a mudinha de roupa, trocava, e ele morrendo de vergonha. Sim. Ele, puxa, mas que situação, puxa, mas que... Você tem que ir com calma. Agora, não adianta falar para a pessoa, olha, paga um cuidador porque eu não aguento mais. Entendeu? Não. Então, o medo ou a negação também, né, de cuidar, a gente tem que entender que o outro não está preparado e está tudo bem. Se você aguenta, se você está preparado, é uma função que vai ser sua. Agora, se você também não aguenta e não está preparado, tem que falar, e aí, como é que podemos fazer? Né? Comunicação entre familiares. Bom, acho que dentro de tudo que eu falei, acabei já falando sobre isso, sobre o que eu quero que eles façam e o que de fato eles podem fazer. Sim. Né? Você tem irmã, você sabe disso. Exato. Cada um dá o que pode e dá o seu melhor. Tem coisas que é mais fácil para eu resolver, tem coisas que é mais fácil para minha irmã resolver. A gente tem que chegar num comum acordo, né? Exato, exatamente isso. E isso não precisa ser só com o irmão, gente. Na hora a gente não fala, minha melhor amiga, minha irmã, não sei o quê. Filha única, minha filha é filha única. Eu ouço muito isso. Não, somos irmãs.
Não somos de sangue, mas somos de laço de amizade. Eu também tenho amigas de laço de amizade. Todas sumiram. Fato. Então, e tudo bem que todo mundo sumiu. Não tem problema, porque essa função é minha. Uhum. Não tem problema. Eu continuo amando todas. Sim. Né? E aí eu vou ver como que eu resolvo isso sozinha. Aí eu vejo a aposentadoria do meu pai, eu vou ver agora no INSS se ele consegue mais uma ajuda, pegar fraldas gratuitas, pegar medicamento gratuitos, porque são formas da gente arrecadar ou deixar de gastar naquilo para gastar em outra coisa. Os recursos que têm disponíveis para te auxiliar, né? Exatamente. Bom, essas são as dores profundas. Né? Eu falei, então, quais os motivos. E, Tati, para tudo isso, né, para a gente até partir para a finalização do Pode Cuidar Melhor, que o objetivo é realmente falar como cuidar melhor. Sim. Para tudo isso, a primeira coisa que nós temos que cuidar é a gestão emocional. Sim. Não adianta você não comer direito, não adianta você não dormir direito. Eu tive um caso muito recente que a pessoa falou, eu não consigo dormir porque minha mãe fica gritando a noite inteira. Não foi só um caso não, você sabe dos nossos casos, né, Tati? Nós temos alguns casos falando isso. Gente, não consegue dormir a noite inteira, a pessoa leva no médico, explica para o médico. Se ela não dorme, se a pessoa não dorme, eu também não durmo. E fala para o médico, como é que nós podemos resolver isso? Médico tá para isso, gente. Não é só para falar que tá com dor e ele vai dar um remedinho para dor, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar o melhor dos médicos também, né? Eles conhecem as nossas dores físicas e sabem de onde vem. Então, vamos dormir direito, vamos tentar dormir direito, vamos comer direito. Já começa não dormindo bem, já vai desencadeando os outros problemas, Exatamente. Né? Só de não dormir direito, pronto, você já começou a descer ladeira. Sim. E vai ser um poço muito fundo. Sim. Né? Então, dorme direito, come direito. Meditação. Básicas. Meditação, para você vir para o presente. E não precisa fazer 40 minutos de meditação, gente, pelo amor de Deus. Todo dia um pouquinho, todo dia 1 minuto. Eu tenho um grupo de mulheres que sempre estou falando, 1 minuto, 1 minuto. Não precisa ser mais, 1 minuto. É treinar esse 1 minuto, porque em 1 minuto você consegue deixar de fazer besteira. Com certeza. Não é? Traz para a realidade, né? E você repensa as atitudes, né? Exatamente. Repensa as atitudes, é isso mesmo. Então, a gestão emocional é o que vai organizar os nossos pensamentos, é que vai trazer a nossa blindagem. Sim. E aí, o nosso amor verdadeiro começa a sair, a transbordar. Porque o amor verdadeiro não é emoção, é a razão. É a razão. E aí eu finalizo com isso. Muito obrigada por essa conversa, que eu acho que foi muito... trouxe muitos conhecimentos, né? Muitas informações importantes, porque acho que tem muita gente passando por essas situações, né? Então, acho que foi muito agregadora. Agradeço aí a sua presença. Obrigada, Tati. Até a próxima. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.